receba calorosamente este momento, onde a inspiração divina pode florescer em seu dia, trazendo paz e clareza. Que essas palavras possam ser um abraço para o seu coração, trazendo conforto e serenidade. Eu particularmente gosto de compreender o fim do mundo como todos os dias, sabe? Hoje o mundo terminou para mim. Eu vou dormir e vou ter a oportunidade de finalizar esse mundo. Então eu passo pela minha consciência, faço uma leitura de como vivi, de como experimentei ser quem eu sou, do que eu escolhi para mim, e dou um jeitinho de amanhã amanhecer para começar a criar um mundo de novo, para ele terminar no final do dia. Então eu gosto de viver o meu julgamento todo dia. Eu participo desse julgamento, sou o juiz, sou o réu, sou tudo. Eu gosto de fazer essa experiência de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. Isso é tão significativo na nossa vida, minha gente. Porque eu preciso, o tempo todo, passar pela experiência de quebrar as cegueiras que me impedem de ver o que realmente merece ser visto. Até na miudeza dos meus dias. Como eu corro o sério risco de dar atenção àquilo que pode esperar e deixar de fazer aquilo que não pode esperar. Muitas vezes fico cego pelo meu excesso de trabalho, por tantas outras coisas que vão tomando o meu tempo, e de repente alguém exerce na minha vida o mesmo papel que esse cego, que Jesus exerceu na vida do cego. Abre-lhe os olhos. Uma palavra tem o poder de abrir os olhos. E como tem? Quando essa palavra é verdadeiramente comprometida com a nossa felicidade, com a nossa alegria, quando essa palavra está de fato comprometida com o nosso bem, ela abre os nossos olhos. Ela faz mais que isso. Ela nos faz ver estradas que antes a gente não via sozinho. A conversão começa na escuta. É uma palavra que nos desinstala, que nos incomoda. É aquela velha experiência de sermos invadidos por um pensamento, por uma imagem. Uma experiência que nós fazemos desde criança, por isso eu digo que é uma velha experiência. Nós já estamos acostumados a ser perpassados pelas imagens, pelas palavras, pelos gestos. É assim que a gente se torna a gente. Se você for pensar, a pessoa que você se tornou está intimamente ligada a todas as imagens que você viu pela vida, a todos os gestos que lhe foram direcionados, a todas as palavras que lhe foram ditas. Ninguém é por acaso. A gente vai sendo construído como pessoas aos poucos, como se nós fôssemos um grande mosaico, cujas pequenas peças foram colocadas em fases diferentes da nossa vida, por pessoas diferentes, de maneira que fica até difícil dizer, né? Quem sou eu? Eu não tenho como dizer quem sou eu sem me recordar de todas as experiências que eu vivi. Claro, muitas são inconscientes, estão escondidas dentro de mim, eu não tenho acesso a elas, mas elas são atuantes. Que às vezes as pessoas podem passar uma vida inteira, né, sem refletirem. E isso é sem dúvida é muito fácil isso acontecer, né? A gente não se problematizar. Às vezes a gente não quer muito conflito, né? E às vezes a gente nem gosta muito de quem nos conflitua, né? Deus não brincou quando te fez. Deus não errou quando te fez. Pode ser que você erre com aquilo que Deus fez de você, mas Deus não errou quando te fez. Se por acaso hoje existe um desconforto com a vida que você vive, presta atenção no campo que semearam ao seu redor. Preste atenção se prevalece o joio ou se prevalece o trigo.
uma semeadura que é feita de maneira comunitária, viu? Não jogue a responsabilidade no outro e nem retire a sua responsabilidade. Quem quiser analisar a qualidade de seu campo de semeadura, terá de colocar os dois contextos, o que eu semeio e o que foi semeado pelo outro em mim. E não tenha medo de arrancar o joio que lhe faz esquecer que você é sublime. Não tenha medo de trazer para perto de você realidades e pessoas que lhe recordem o quão sublime você é. Muitas angústias hoje estão intimamente ligadas a momentos do nosso passado. Então eu não tenho como corrigir o hoje se eu também não acessar o que é passado. Por isso que a gente fala que toda vez que a gente se dispõe a viver o Evangelho, a gente começa a viver uma desconstrução natural de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque às vezes a gente aprendeu coisas na infância que dificultam hoje a experiência e a vivência de valores cristãos. Então a gente sempre precisa tomar consciência daquilo que ainda não é cristão em nós e identificar os motivos da nossa dificuldade em viver aquele valor cristão. Para isso a gente vai tomando contato com a palavra. A Sagrada Escritura rasga a nossa alma, rasga a nossa mente e deposita em nós a semente do Evangelho. E aí aos poucos nós vamos ficando configurados ao Cristo. A minha mente, que não é cristã, porque ela está marcada pelo pecado, ela está marcada pelos limites da minha história. Posso dizer isso. Claro que, graças a Deus, nós já avançamos muito. Temos muito cristianismo já na nossa mente. Mas pode ser que a gente encontre algumas pessoas que ainda não conseguiram captar quase nada do cristianismo por causa das dificuldades pessoais que enfrentou. Algumas pessoas enfrentaram dificuldades muito graves, humanas, limites humanos, que hoje impossibilitam essas pessoas de fazerem uma experiência sincera do Evangelho. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Como é que deve fazer isso, como é que deve fazer aquilo. Mas não tem muita complicação nessa resposta. É você parar para se perguntar se a sua vida, se o seu jeito de ser está provocando coisas boas. Se a sua arte, se o seu trabalho, se o seu ofício. É fácil a gente permitir que o cansaço, essa vida cada vez mais desgastante que nós estamos vivendo, é fácil a gente permitir que tudo isso fique esquecido dentro de nós. É fácil a gente se nivelar por baixo, a gente se transformar num profissional medíocre, num pai medíocre, numa mãe medíocre, uma professora medíocre. Mas eu acho que vale a pena a gente reativar dentro de nós esse desejo de ser um instrumental de felicidade na vida do outro. De nós dividirmos com o outro essa responsabilidade de tornar o mundo melhor. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro.
E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. Quem absorve a certeza do amor de Deus em sua vida, vence qualquer batalha, por mais difícil que seja. Porque quando nós somos amados, minha gente, nós temos uma imunidade que nos ajuda a vencer as batalhas. É como se a gente tomasse uma vitamina diária. O corpo precisa de vitaminas, até mesmo de toda uma produção hormonal, para que a gente tenha imunidade. Eu me lembro que quando era criança e na escola, as professoras de ciências nos ensinavam que a imunidade eram soldadinhos de defesa, não era assim? Sim. Eles combatiam para a preservação da nossa saúde. Sempre que vinha um vírus invasor, uma bactéria, os soldadinhos são recrutados, o nosso organismo coloca esse sistema imunológico trabalhando para destruir aquilo que quer nos destruir. Emocionalmente é a mesma coisa. Toda vez que nós estamos necessitados de imunidade espiritual, toda vez que nós estamos necessitados de imunidade afetiva, o amor de quem nos ama é a primeira proteção. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos. Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas, não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinhos nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel, vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. O meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, ou para me dar condições de ter o tempo da recuperação. Achei interessante uma pessoa, no ano passado, ela estava planejando se matar e por algum motivo, durante aquele plano, né, de criar uma situação em que ela iria retirar a própria vida, ela ligou a televisão e procurando os canais encontrou a Canção Nova. E estava passando naquele momento o programa de direção espiritual. E ela disse que as palavras daquele momento tocaram profundamente o coração dela. E desde aquele momento, ela reencontrou um significado para a vida. A gente fica muito feliz, né? A gente não tem ideia do alcance que uma palavra bendita pode ter na vida de uma pessoa, minha gente. É por isso que eu nunca negligencio a oportunidade de fazer o bem através da palavra. A gente sabe que nós podemos fazer o bem através dos gestos, né? Você pode fazer uma caridade, você pode pegar, dar a outro uma ajuda financeira. É sempre muito interessante a gente fazer uma caridade material. Mas às vezes você pode chegar à conclusão, mas eu estou tão apertado na vida, eu tive tão pouca oportunidade, sou tão pobre, o que eu posso fazer pelo outro? Pode ser que você materialmente possa fazer muito pouco. Se bem que eu acho que quanto mais pobre a pessoa, mais solidária ela é, né? É interessante isso. Eu nasci dentro de um contexto de muita simplicidade, muita pobreza mesmo, e às vezes eu fico me recordando da solidariedade que existia entre a vizinhança ali,
Um matava um porco, aquele leitãozinho que você tinha engordado com tanto sacrifício, você pegava um pedaço de carne, levava para o vizinho, não era assim? Você cresceu assim, Cristian? Não. Nesse contexto, sim, de vizinhança que partilha, era impressionante. Todo mundo muito pobre. Matava uma galinha, mandava o pescoço para o vizinho, não mandava. Mandava moela, brincadeira. Essa solidariedade existe mesmo entre as pessoas simples. E que continue sempre assim. Acho que a simplicidade não pode ser um impedimento para a gente partilhar. Eu moro num contexto de convivo com pessoas muito simples o tempo todo e vejo tanto que elas são solidárias também. É muito bonito você perceber que, mesmo privada de riqueza material, as pessoas estão dispostas a ajudarem quem precisa. Mas há uma situação que não passa pelo material, que é a oportunidade que a gente tem de oferecer ao outro uma palavra bendita. Oportunidade que a gente tem de fazer o outro ser mais feliz com a palavra que a gente diz a ele. E aí, minha gente, essa pobreza é outra, não é a pobreza material. Às vezes você encontra gente muito rica, que tem condições de fazer todas as caridades do mundo, mas não sabe dizer alguma coisa que possa fazer bem ao outro, porque não acostumou a fazer isso. Acostumou só a tirar o dinheiro do bolso. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes você encontra aquela pessoa simples, que é muito caridosa, mas que também é incapaz de dizer uma palavra bendita ao outro quando ele precisa. Então a gente precisa se enriquecer assim. A gente precisa oferecer ao outro, diariamente, dentro da nossa casa, a começar dentro da nossa casa, uma palavra que possa fazer bem. Uma palavra que possa trazer vida. No Êxodo a gente tem uma passagem em que Deus diz: diante de ti eu coloco a vida e a morte, mas terás que escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. E aí é que está. Quando eu opto por ser um servidor da palavra que bendiz, no meu dia a dia, um servidor da palavra que bendiz, por exemplo, vai evitar a fofoca, não vai dar conversa, não vai dar corda para aquela conversa fiada que não chega a lugar nenhum, que só denigre o outro. O parceiro da palavra bendita vai pensar duas vezes antes de escrever, porque não é só falar, não. Nós estamos aqui abordando todas as dimensões e os recursos que hoje nós temos para colocar na nossa palavra. O Twitter, o Facebook, o e-mail que a gente escreve, a carta que a gente envia, a mensagem, o SMS, o WhatsApp. Ali tudo a gente escolhe. Tudo ali a gente pode escolher. Matar o outro ou fazer viver. E como nós estamos carentes de palavras que tenham o poder de fazer o que fez no coração dessa moça. Quanta gente morrendo hoje, morrendo antes da hora. Eu não falo de tirar a vida física, biológica, não. Eu falo dessa morte que vai acontecendo naturalmente dentro do nosso coração, quando nós vamos perdendo a alegria de viver, a satisfação de ser quem a gente é. Quando nós vamos nos desprendendo do real sentido da vida. Para isso, minha gente, que nós vamos ficar atentos o tempo todo naquilo que a gente falava no início do programa. Como é que anda a minha conversão no contexto da minha palavra? Como é que está a minha vida espiritual, religiosa? A partir do que eu escrevo no meu Twitter, a partir do que eu escrevo no meu Facebook, do que eu escolho postar, ou daquilo que eu multiplico. Pessoas que multiplicam o que é ruim, o mundo já está cheio. Pessoas que multiplicam realidades e palavras que fazem mal, que denigrem, nós já estamos cansados. E é por isso que estar comprometido com a palavra bendita é, sem dúvida, um compromisso religioso que já está provocando vida espiritual. Não se esqueçam dessa diferença, viu? Essa cisão é importante demais.
A minha vida religiosa precisa me tornar espiritualizado. Então a palavra que eu digo, a palavra que eu escrevo, precisa estar em consonância com essa busca que eu realizo. A pessoa não quis se identificar, ela só pede uma orientação. Padre, tive 4 filhas, foram 4 cesáreas, e eu não me sinto bem esteticamente. Fiquei com a barriga muito grande, cicatriz e fora os seios que não gosto por serem muito pequenos. Tenho muita vontade de fazer plástica, colocar silicone, mas tenho medo do que pode acontecer. Será que Deus aprovaria isso, padre? Eu tenho certeza que me sentiria melhor comigo mesma e na relação com meu esposo. Temos 37 anos e acabo ficando mais velha que ele. Tudo isso atrapalha um pouco a nossa relação. Eu preciso estar bem comigo para estar bem com ele e com as minhas filhas. Minha filha, essa é uma questão que você está vivendo e que muitas outras pessoas também passam pelo mesmo conflito, né? Algumas não chegam nem buscar uma orientação e já fazem a cirurgia plástica, se sentem livres para isso. Agora você tem um residual aí, né, que talvez tenha vindo dos pais, da orientação religiosa que você teve, que lhe faz querer perguntar a um padre a respeito, né? A igreja não se opõe à ciência de maneira alguma, né? E a igreja, não sei nem se ela já se pronunciou, né, oficialmente a respeito dessas questões. O que a igreja nos faz é sempre nos orientar para que a gente não caia nas facilidades que a vida vai oferecendo, que muitas vezes retiram de nós a oportunidade, por exemplo, da disciplina. Eu particularmente acho um absurdo, por exemplo, que algumas pessoas façam uma lipoaspiração quase que de 2 em 2 anos, porque não conseguem viver uma disciplina quando depois que tem o resultado da lipo, né? Quantas vezes eu encontro a pessoa falando isso? Quando eu precisar faço de novo. Não tem que ser assim, né? Por exemplo, eu acredito que no seu caso seja uma situação muito justa. A mulher realmente, depois de ter tantos filhos, ela acaba tendo algumas cirurgias, são até necessárias, né? Para você ter a reconstrução interna da musculatura que vai ficando frouxa. Eu acho que é direito da mulher ela buscar os recursos que a ciência oferece para que ela recupere essa autoestima. Não vejo que isso seja um problema, né? O problema é quando nós colocamos isso de maneira exagerada e até mesmo como uma prioridade diante de tantas coisas na vida, que às vezes isso não seria tão importante, tão necessário. Se você acha que isso vai fazer bem ao seu casamento, se a sua autoestima vai ficar melhor, converse com seu esposo. Se você tem condições financeiras de fazer a cirurgia, procure um bom médico, né? Procure um bom profissional que vai lhe dar condições, sobretudo por causa dessa questão da gravidez. Eu sei porque eu conheço mulheres que precisaram dessa cirurgia reparadora. Eu me esqueci o nome dessa cirurgia, não me lembro mais. É necessária para muitas mulheres e não é nenhum problema você se orientar. De repente você vai, conversa com o médico. É preciso que essa cirurgia não seja interpretada de maneira banal, né? O pecado até aí. É quando você começa a banalizar o procedimento, quando você começa a colocar isso como sendo uma rotina da vida agora. Então eu vou fazer 30 plásticas, porque tudo em mim que está precisando de modificar, eu não sei conviver com isso. Eu acho que o pecado é toda vez que nós começamos a cair nesses relativismos que colocam o valor da pessoa humana aquém de tudo isso, de todas essas aparências, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que, por exemplo, quantas crianças são traumatizadas porque tem a orelha de abano, né? Meu Deus do céu, a gente mesmo orienta, vai lá, se você tem a oportunidade, leva seu filho, corrija o mais rápido possível, para que essa criança não fique sofrendo com o desconforto de ter uma orelha que pode estar consertada. Se a ciência está ao nosso serviço, vamos fazer uso dela, mas um uso consciente. Tendo sempre, eu acho muito justo que você faça essa reflexão. Que você coloque, por exemplo, que a cirurgia vai fazer bem à sua autoestima, que vai melhorar
a sua relação com seu marido, a sua relação com seus filhos, que vai te deixar mais feliz. Eu acredito, minha gente, que Deus está sempre do lado do bom senso. Então, tenha como regra o bom senso. Deus nos fala através da nossa consciência. Está exagerando? Será que eu estou exagerando na busca pela minha boa aparência, né? Será que eu estou exagerando em buscar recursos para ficar cada vez mais jovem? A gente tem que se utilizar dos recursos que tem. Claro, os recursos estão aí para tornar as pessoas mais dispostas, mais jovens durante mais tempo. Mas muito cuidado com as escolhas que a gente faz, né? A atividade física, por exemplo, ela vai dar ao seu corpo mais disposição, ela vai manter a sua musculatura mais forte para você envelhecer com mais qualidade. E muita gente relativiza, né? Ah, que bobagem, a musculação é vaidade, a academia é vaidade. Não, não é bem assim. Pode ser que ali tenha gente que vai procurar o exercício apenas como vaidade. Mas existem muitas pessoas que já estão conscientes da necessidade de uma atividade física como melhora do corpo, que repercute na alma e no espírito da gente. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Se existe um recurso para ajudar, quantas pessoas, gente, aquelas crianças que têm o lábio leporino, né, precisa da cirurgia. A cirurgia plástica está para isso. Ela recupera a autoestima em muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma necessidade mesmo de fazer aquela cirurgia para reencontrar o equilíbrio pessoal. Nós não vamos nos opor, agora é uma questão de você fazer a sua análise, de você estar em paz com a sua consciência, com todos os recursos que você busca para reencontrar essa autoestima, já que hoje a ciência está avançada. Agora é uma boa questão, o que a igreja diz sobre tudo isso, né? A gente vou procurar saber um pouco mais. Agora, posso lhe garantir que tudo isso que passa pelo bom senso, que não é exagero e que realmente vai ser buscado, o recurso vai ser buscado por um bem maior, um bem-estar do ser humano, né? Eu acredito que nós estejamos fazendo o que é correto. Buscar, a partir do bom senso, o que realmente vai nos... Só sei que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abusar dos recursos e a gente esquecer o fundamental, né? Eu acho que a vida humana, ela tem tantas riquezas que a velhice vai nos dar, né? Claro, envelhecer bonito, envelhecer com dignidade. Eu não sou contra isso, não. Eu sou contra os exageros, né? As caras plastificadas que retira dela até o direito de demonstrar que está feliz, né? Às vezes a pessoa tem a mesma cara em todas as situações, né? Você está sorrindo? Não, eu estou chorando, é que não parece. Aí é que está o risco. Se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. A gente escutou isso a vida inteira como negativo, né? A partir de hoje, não. Quando alguém fala assim, enxerga para você, mesmo que ela não tenha boas intenções, ela está me dando um conselho bom, vou me enxergar, vou olhar para mim, vou saber quem eu sou, vou saber que Deus mora em mim e que não abre mão de mim e que vai estar comigo até o fim. Faz um milagre em acordando o poder de Deus em mim, acordando o poder de Deus em você. Você tudo pode naquele que te fortalece. Chega de ficar temendo aquilo que você pode enfrentar, chega de ficar temendo aquilo que é seu. Está aí, é para viver, é para resolver, é para viver um embate. Deus nos põe em pé. Você está fortalecida com o poder de Deus. Nenhum mal pode fazer absolutamente nada em você se você não abrir brechas. Como a gente dizia, quando é que o diabo começa a ter acesso em nós? Quando a gente deixa de se respeitar, quando a gente deixa de se amar. A blindagem que Deus faz em nós é a fé, é a consciência que você tem.
O diabo, como dizia Santo Agostinho, é um cão bravo que late dia e noite, mas está amarrado. O que você precisa fazer é só não se aproximar dele. Há um mínimo sinal de que algo pode ser maléfico em sua vida, pode drenar a sua energia, pode drenar a sua força. Recorde-se da força do Espírito em você. O Espírito está guerreando por você, ele está batalhando por você e lhe tornando cada vez mais apta e apto às suas batalhas. Tudo posso em o nome sobre todo nome, Jesus. Nunca pare de lutar. Chega de desânimo. Show pandemia. Esperança nos nossos corações. Fé e muito amor para a gente vencer o que precisa ser vencido. Era uma vez, e é quase logo ali, que nós vivemos um tempo em que a gente perdeu muita gente que a gente se ama. E agora o que a gente menos quer é perder tempo com aqueles que a gente tem. O tempo ao lado das pessoas que nós amamos vira eternidade. Cuidado, parceiro, que a vida é trem-bala. Quando a gente menos imagina, está na hora de ir embora. Mas enquanto a gente não vai, a gente aprende. Quem mais você perdoou na vida? Certamente quem você mais amou. Não precisa dizer mais nada. Você me abraça. Fica da porta para fora. Essa é a música que eu mais gostava de cantar para minha mãe. Tinha um prazer enorme de deitar no colo dela e cantar isso. A pandemia levou tanta gente que nós amávamos. E a única forma de fazer justiça a esse desaforo, que é perder quem a gente ama, é a gente amando ainda mais aqueles que a gente ainda tem. Porque a ressurreição é isso. É a gente transformar a saudade numa capacidade de amar que a gente nunca, nunca, nunca termina. Mas é coisa que acontece, logo o coração esquece. Porque a gente... E é assim mesmo, né? A gente fala, o que a gente brigou mesmo naquela vez? Ah, não lembro mais não. Aí o rancorosinho que tá do lado, eu lembro. Não, queremos esquecer. Porque a gente se ama. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. O resto a gente dá um jeito. Mas quando nos falta amor, a gente não tem condições nem de entender quem somos. O amor é que nos educa, é que nos faz chegar ao melhor de nós, fazer o outro também chegar ao melhor de si. Você sabe que há umas coisas que eu mais agradeço a Deus? É toda vez que eu identifico que alguém está tendo acesso à autoridade afetiva para educar o que eu sinto. Acontece. Ao longo da vida a gente vai encontrando as pessoas que vão educando quem somos.
Porque tudo em nós precisou ser educado. Tudo, absolutamente tudo. Nós nascemos, chegamos a este mundo determinados pelo egoísmo da nossa condição. É inevitável. Você não pode nunca esperar a solidariedade de um recém-nascido. Nas primeiras fases da vida, a solidariedade é um valor que a gente nem sabe decodificar. Nós giramos em torno das nossas necessidades. É normal, é processo normativo. Não tem nenhum problema. A gente tem que esperar a maturidade cerebral para ensinar os conceitos. Mas um dia, quando você começou a ter o primeiro entendimento, que sua mãe se cansa, que não tem nenhum problema você esperar um pouquinho, que ela está no banheiro, que daqui a pouco ela traz a sua comida, a sua bebida. Não diga a um recém-nascido, espere que sua mãe daqui a pouco chega. Não chore, porque sua mãe já está chegando, ela está precisando resolver umas coisinhas, mas já ela vai. Aí sai do berço e a criança continua ali naquele berreiro. Não, nada em nós pode ser resposta solidária na vida, nas primeiras fases da vida. Mas em um determinado momento, com muito jeito, a sua mãe foi dizendo: minha filha, divida essa bonequinha com a sua irmã. O que a gente tem fica mais bonito quando a gente divide. Você começou a ter as primeiras lições sobre a sua capacidade de dividir o que você tinha. Divide um brinquedinho, divide uma bolachinha. Alguém começou a educar os seus sentimentos, os seus entendimentos, e você começou a florescer nas suas possibilidades. Aristóteles tinha muita razão, inclusive nos ensinou a filosofia clássica cristã. Absorveu muito dos ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles dizia que quando você olha para uma semente, você vê todas as possibilidades da árvore, mas não é garantia que se torne. Você tem que colocar no lugar certo, favorecer, colocar nas condições ideais para que a semente floresça com todas as suas possibilidades. O cristianismo em nós é a mesma coisa. Um dia você recebeu tudo isso em semente, em estado de semente, o batismo, as primeiras falas que você foi sendo capaz de entender sobre o que significa ser cristão. Porque se alguém não tivesse retirado você do seu egoísmo, é bem provável que você ainda estivesse repetindo todos os condicionamentos do indivíduo. O processo humano é sempre assim. Eu saio da condição de indivíduo quando a minha maturidade cerebral me permite isso. A psicologia nos ensina. Quem aqui já teve contato com a filosofia da psicologia de Piaget? O desenvolvimento do juízo moral. Como é que a gente amadurece na vida? Quando as pessoas, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, vão nos colocando diante das situações que nos ensinam. Piaget dizia de forma linda: a única forma que tem de educar uma criança que ainda não é capaz de ter uma complexidade de pensamento é brincando. As primeiras regras da vida nós não aprendemos com discursos morais, a gente aprende brincando. Existe um espaço a ser respeitado para a brincadeira, existem regras para a brincadeira. Foi o primeiro contato que você teve com aquilo que hoje você compreende como civilidade. Alguém se dispôs a civilizar a sua alma. Do indivíduo à condição de pessoa. O indivíduo, aquele que não se divide, não porque não quer, porque não pode.
E depois você vai assimilando os valores do ser pessoa, que de acordo com a filosofia cristã, judaica, é uma junção das duas. Ser pessoa é aquele que se tem e se tendo se dá. Só posso dar a você aquilo que antes eu possuí. Se eu ainda não sou dono de mim, dificilmente eu me darei com qualidade a alguém. Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sobre a condição de pessoa. Achei interessante, uma pessoa no ano passado, ela estava planejando se matar e por algum motivo, durante aquele plano, de criar uma situação em que ela iria retirar a própria vida, ela ligou a televisão e, procurando os canais, encontrou a Canção Nova. E estava passando naquele momento o programa de direção espiritual. E ela disse que as palavras daquele momento tocaram profundamente o coração dela, e desde aquele momento ela reencontrou um significado para a vida. A gente fica muito feliz, A gente não tem ideia do alcance que uma palavra bendita pode ter na vida de uma pessoa, minha gente. É por isso que eu nunca negligencio a oportunidade de fazer o bem através da palavra. A gente sabe que nós podemos fazer o bem através dos gestos, Você pode fazer uma caridade, você pode pegar, dar a outro uma ajuda financeira. É sempre muito interessante a gente fazer uma caridade material. Mas às vezes você pode chegar à conclusão, mas eu estou tão apertado na vida, eu tive tão pouca oportunidade, sou tão pobre, o que eu posso fazer pelo outro? Pode ser que você materialmente possa fazer muito pouco. Se bem que eu acho que quanto mais pobre a pessoa, mais solidária ela é, É interessante isso. Eu nasci dentro de um contexto de muita simplicidade, muita pobreza mesmo, e às vezes eu fico me recordando da solidariedade que existia entre a vizinhança ali. Um matava um porco, aquele leitãozinho que você tinha engordado com tanto sacrifício, você pegava um pedaço de carne, levava para o vizinho, não era assim? Você cresceu assim, Cristian? Não? Nesse contexto assim, de vizinhança que partilha, era impressionante. Todo mundo muito pobre. Matava uma galinha, mandava o pescoço para o vizinho, não mandava. Mandava moela, brincadeira. Essa solidariedade existe mesmo entre as pessoas simples. E que continue sempre assim. Acho que a simplicidade não pode ser um impedimento para a gente partilhar. Eu moro num contexto de convivo com pessoas muito simples o tempo todo e vejo tanto que elas são solidárias também. É muito bonito você perceber que mesmo privada de riqueza material, as pessoas estão dispostas a ajudarem quem precisa. Mas há uma situação que não passa pelo material, que é a oportunidade que a gente tem de oferecer ao outro uma palavra bendita. Oportunidade que a gente tem de fazer o outro ser mais feliz com a palavra que a gente diz a ele. E aí, minha gente, essa pobreza é outra, não é a pobreza material. Às vezes você encontra gente muito rica, que tem condições de fazer todas as caridades do mundo, mas não sabe dizer alguma coisa que possa fazer bem ao outro, porque não acostumou a fazer isso. Acostumou só a tirar o dinheiro do bolso. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes você encontra aquela pessoa simples, que é muito caridosa, mas que também é incapaz de dizer uma palavra bendita ao outro quando ele precisa. Então a gente precisa se enriquecer assim. A gente precisa oferecer ao outro, diariamente, dentro da nossa casa, a começar dentro da nossa casa, uma palavra que possa fazer bem.
uma palavra que possa trazer vida. No Êxodo a gente tem uma passagem em que Deus diz: diante de ti eu coloco a vida e a morte, mas terás que escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. E aí é que está. Quando eu opto por ser um servidor da palavra que bendiz, no meu dia a dia, um servidor da palavra que bendiz, por exemplo, vai evitar a fofoca, não vai dar conversa, não vai dar corda para aquela conversa fiada que não chega a lugar nenhum, que só denigre o outro. O parceiro da palavra bendita vai pensar duas vezes antes de escrever, porque não é só falar, não. Nós estamos aqui abordando todas as dimensões e os recursos que hoje nós temos para colocar na nossa palavra. O Twitter, o Facebook, o e-mail que a gente escreve, a carta que a gente envia, a mensagem, o SMS, o WhatsApp. Ali tudo a gente escolhe. Tudo ali a gente pode escolher. Matar o outro ou fazer viver. E como nós estamos carentes de palavras que tenham o poder de fazer o que fez no coração dessa moça. Quanta gente morrendo hoje, morrendo antes da hora. Eu não falo de tirar a vida física, biológica, não. Eu falo dessa morte que vai acontecendo naturalmente dentro do nosso coração, quando nós vamos perdendo a alegria de viver, a satisfação de ser quem a gente é. Quando nós vamos nos desprendendo do real sentido da vida. Para isso, minha gente, que nós vamos ficar atentos o tempo todo naquilo que a gente falava no início do programa. Como é que anda a minha conversão no contexto da minha palavra? Como é que está a minha vida espiritual, religiosa, a partir do que eu escrevo no meu Twitter, a partir do que eu escrevo no meu Facebook, do que eu escolho postar, ou daquilo que eu multiplico? Pessoas que multiplicam o que é ruim, o mundo já está cheio. Pessoas que multiplicam realidades e palavras que fazem mal, que denigrem, nós já estamos cansados. E é por isso que estar comprometido com a palavra bendita é, sem dúvida, um compromisso religioso que já está provocando vida espiritual. Não se esqueçam dessa diferença, viu? Essa cisão é importante demais. A minha vida religiosa precisa me tornar espiritual, espiritualizado. Então a palavra que eu digo, a palavra que eu escrevo, precisa estar em consonância com essa busca que eu realizo. A pessoa não quis se identificar, ela só pede uma orientação. Padre, tive 4 filhas, foram 4 cesáreas, e eu não me sinto bem esteticamente. Fiquei com a barriga muito grande, cicatriz e fora os seios que não gosto por serem muito pequenos. Tenho muita vontade de fazer plástica, colocar silicone, mas tenho medo do que pode acontecer. Será que Deus aprovaria isso, padre? Eu tenho certeza que me sentiria melhor comigo mesma e na relação com meu esposo. Temos 37 anos e acabo ficando mais velha que ele. Tudo isso atrapalha um pouco a nossa relação. Eu preciso estar bem comigo para estar bem com ele e com as minhas filhas. Minha filha, essa é uma questão que você está vivendo e que muitas outras pessoas também passam pelo mesmo conflito, né? Algumas não chegam nem buscar uma orientação e já fazem a cirurgia plástica, se sentem livres para isso. Agora você tem um residual aí, né, que talvez tenha vindo dos pais, da orientação religiosa que você teve, que lhe faz querer perguntar a um padre a respeito, né? A igreja não se opõe à ciência de maneira alguma, né? E a igreja, não sei nem se ela já se pronunciou, né, oficialmente a respeito dessas questões. O que a igreja nos faz é sempre nos orientar para que a gente não caia nas facilidades que a vida vai oferecendo, que muitas vezes retiram de nós a oportunidade, por exemplo, da disciplina. Eu particularmente acho um absurdo, por exemplo, que algumas pessoas façam uma lipoaspiração
quase que de 2 em 2 anos, porque não conseguem viver uma disciplina quando depois que tem o resultado da lipo, né? Quantas vezes eu encontro a pessoa falando isso? Quando eu precisar faço de novo. Não tem que ser assim, né? Por exemplo, eu acredito que no seu caso seja uma situação muito justa. A mulher realmente, depois de ter tantos filhos, ela acaba tendo algumas cirurgias, são até necessárias, né? Para você ter a reconstrução interna da musculatura que vai ficando frouxa. Eu acho que é direito da mulher ela buscar os recursos que a ciência oferece para que ela recupere essa autoestima. Não vejo que isso seja um problema, né? O problema é quando nós colocamos isso de maneira exagerada e até mesmo como uma prioridade diante de tantas coisas na vida, que às vezes isso não seria tão importante, tão necessário. Se você acha que isso vai fazer bem ao seu casamento, se a sua autoestima vai ficar melhor, converse com seu esposo. Se você tem condições financeiras de fazer a cirurgia, procure um bom médico, né? Procure um bom profissional que vai lhe dar condições, sobretudo por causa dessa questão da gravidez. Eu sei porque eu conheço mulheres que precisaram dessa cirurgia reparadora. Eu me esqueci o nome dessa cirurgia, não me lembro mais. É necessária para muitas mulheres e não é nenhum problema você se orientar. De repente você vai, conversa com o médico. É preciso que essa cirurgia não seja interpretada de maneira banal, né? O pecado até aí. É quando você começa a banalizar o procedimento, quando você começa a colocar isso como sendo uma rotina da vida agora. Então eu vou fazer 30 plásticas, porque tudo em mim que está precisando de modificar, eu não sei conviver com isso. Eu acho que o pecado é toda vez que nós começamos a cair nesses relativismos que colocam o valor da pessoa humana aquém de tudo isso, de todas essas aparências, né? Não é bem assim, né? A gente sabe que, por exemplo, quantas crianças são traumatizadas porque tem a orelha de abano, né? Meu Deus do céu, a gente mesmo orienta, vai lá, se você tem a oportunidade, leva seu filho, corrija o mais rápido possível, para que essa criança não fique sofrendo com o desconforto de ter uma orelha que pode estar consertada. Se a ciência está ao nosso serviço, vamos fazer uso dela, mas um uso consciente. Tendo sempre, eu acho muito justo que você faça essa reflexão. Que você coloque, por exemplo, que a cirurgia vai fazer bem à sua autoestima, que vai melhorar a sua relação com seu marido, a sua relação com seus filhos, que vai te deixar mais feliz. Eu acredito, minha gente, que Deus está sempre do lado do bom senso. Então, tenha como regra o bom senso. Deus nos fala através da nossa consciência. Está exagerando? Será que eu estou exagerando na busca pela minha boa aparência, né? Será que eu estou exagerando em buscar recursos para ficar cada vez mais jovem? A gente tem que se utilizar dos recursos que tem. Claro, os recursos estão aí para tornar as pessoas mais dispostas, mais jovens durante mais tempo. Mas muito cuidado com as escolhas que a gente faz, né? A atividade física, por exemplo, ela vai dar ao seu corpo mais disposição, ela vai manter a sua musculatura mais forte para você envelhecer com mais qualidade. E muita gente relativiza, né? Que bobagem, a musculação é vaidade, a academia é vaidade. Não, não é bem assim. Pode ser que ali tenha gente que vai procurar o exercício apenas como vaidade. Mas existem muitas pessoas que já estão conscientes da necessidade de uma atividade física como melhora do corpo, que repercute na alma e no espírito da gente. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Se existe um recurso para ajudar, quantas pessoas, gente, aquelas crianças que têm o lábio leporino, né, precisa da cirurgia. A cirurgia plástica está para isso. Ela recupera a autoestima em muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma necessidade mesmo de fazer aquela cirurgia para reencontrar o equilíbrio pessoal. Nós não vamos nos opor, agora é uma questão de você fazer a sua análise, de você estar
em paz com a sua consciência, com todos os recursos que você busca para reencontrar essa autoestima, já que hoje a ciência está avançada. Agora é uma boa questão, o que a igreja diz sobre tudo isso, né? A gente precisa, vou procurar saber um pouco mais. Agora, posso lhe garantir que tudo isso que passa pelo bom senso, que não é exagero e que realmente vai ser buscado, o recurso vai ser buscado por um bem maior, um bem-estar do ser humano, né? Eu acredito que nós estejamos fazendo o que é correto. Buscar, a partir do bom senso, o que realmente vai nos... Só sei que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abusar dos recursos e a gente ficar... esquecer o fundamental, né? Eu acho que a vida humana, ela tem tantas riquezas que a velhice vai nos dar, né? Claro, envelhecer bonito, envelhecer com dignidade. Eu não sou contra isso, não. Eu sou contra os exageros, né? As caras plastificadas que retira dela até o direito de demonstrar que está feliz, né? Às vezes a pessoa tem a mesma cara em todas as situações, né? Você está sorrindo? Não, eu estou chorando, é que não parece. Aí é que está o risco. De poder falar ao seu coração, de poder dividir a nossa vida. Esse programa, a matéria-prima, é a nossa vida. Sobre ela nós falamos, sobre ela nós choramos, com ela nós nos alegramos. A vida humana. Ainda hoje estava assistindo um pouco dos noticiários, percebendo o quanto que nós estamos sendo bombardeados por notícias horrorosas, né? Tristes. Pode observar. Toda vez que nós perdemos a qualidade da vida, toda vez que nós banalizamos a vida, de alguma maneira nós começamos a matar ou começamos a morrer. E é muito fácil a gente inverter esse jogo. É muito fácil a gente estabelecer o pacto com a vida assim. Neste caminho tortuoso de morte e de assassinatos. E aí, sabe, minha gente, eu fico pensando no desafio de olhar para essas notícias, de ouvir tudo isso e não permitir que o pessimismo venha tomar conta de nós. Porque a resposta mais natural que nós podemos dar a tanta violência é o pessimismo. O pessimismo é uma resposta rápida. É fácil a gente responder assim. Esse mundo está perdido mesmo, não tem mais jeito. Mas o pessimismo não é a resposta mais inteligente, mais sábia. É desafio nosso identificar a qualidade da vida que está próxima de nós. E então começar a fazer alguma coisa para que a gente não fique pessimista e até mesmo começar a identificar nas nossas atitudes onde é que nós também matamos e onde é que nós estamos morrendo também. Porque nós não conseguimos ficar imunes a tudo isso. De alguma maneira a maldade do mundo nos toca, de alguma maneira a maldade do mundo entra dentro da nossa vida, entra dentro da nossa casa. E a gente precisa fazer um esforço constante para a gente fechar todo e qualquer espaço por onde esse pessimismo e esta morte, as atrocidades que estão acontecendo pelo mundo afora, para a gente vedar todos os espaços da nossa vida, para que isso também não venha acontecer dentro de nós. Para que a gente não se acostume com tudo isso, não é verdade? Para que a gente não perca a capacidade de se indignar com tudo que está acontecendo ao nosso redor. São tantas coisas tristes, são tantos acontecimentos desastrosos, são tantas coisas ruins rondando a nossa vida, rondando a nossa sociedade, rondando as nossas casas. É preciso responder à vida. Lembra que no programa da semana passada a gente falava disso? Identificar qual é a forma que nós resolvemos responder ao chamado que a vida nos faz. Responder com esperança. Modificar essa pequena parte da vida que está em nós. Eu também faço parte deste processo.
Tem muito medo de também ser alguém que constrói a violência sem perceber que está construindo. Porque nós temos a violência velada, né? Quantas vezes dentro da nossa casa também atrocidades acontecem, mesmo que o sangue não seja derramado? Não temos uma vítima, do ponto de vista material, alguém não morreu, não assassinamos ninguém. Mas a violência velada, aquela atitude violenta, muitas vezes silenciosa, quando nós começamos a tramar contra o outro, quando nós começamos a permitir que a nossa maldade venha atingir o outro, ou que o nosso pessimismo venha prejudicar o outro, que venha tomar conta do nosso espaço, quando você perde a qualidade da vida, quando você alimenta essa pequena dose de violência velada, não esclarecida, porque às vezes existem alguns violentos que estão sorrindo para nós. Você já deve ter sido vítima de violências assim, veladas. A pessoa estava sorrindo para você, mas ao mesmo tempo estava lhe fazendo um mal terrível. Isso é muito comum. Quantas pessoas maldosas estão sorrindo para nós, estão nos oferecendo o seu veneno sem que a gente perceba. E é aí que a gente precisa ter essa astúcia, né? Precisamos ser muito astutos para identificar essa violência que pode bater na porta da nossa vida, que pode estar insistindo em prevalecer sobre nós. E aí você começa a tornar-se um pouco mais consciente, eu também. Não temos o direito, não temos, é obrigação nossa, é o nosso compromisso com a vida. Nunca permitir que a violência cresça nos territórios da nossa casa, da nossa história. Porque não vale a pena. Melhor é a gente renovar o nosso pacto com tudo aquilo que é bom, não é verdade? Melhor é a gente renovar o nosso compromisso com o crescimento. Eu quero crescer. Cresçamos juntos. A direção espiritual na nossa vida, ela serve justamente para isso, né? Para nos ajudar a esclarecer onde é que nós precisamos ficar melhores. Da mesma maneira como na terapia, junto ao terapeuta, o paciente vai descobrindo quais são as atitudes humanas que poderão desencadear um processo de melhoria. Não é assim? O psicoterapeuta, a gente vai lá, conta para ele um pouco dos nossos conflitos, das nossas histórias, e ele nos ajuda a construir uma solução. O terapeuta não é nada mais, nada menos que um grande amigo que a gente vai fazer e paga para ter essa amizade, né? O problema é pagar para ter o amigo. Mas as terapias, elas são possíveis desde que a gente esteja abertos para a gente poder viver bons relacionamentos de amizade, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar o nosso coração para alguém. Tão bom, né? A gente ter a liberdade de confessar as nossas misérias a alguém, a gente saber que no coração do outro a gente tem espaço. Porque quando a gente partilha o nosso processo, a gente escuta do outro uma opinião e a partir daquela opinião a gente pode modificar. A gente pode dar passos na direção de um futuro promissor. Não é verdade? A gente pode alcançar resultados um pouco mais satisfatórios que aqueles que a gente alcançou até o dia de hoje. Direção espiritual é para isso. Para a gente dividir a vida, para a gente falar do que nos assola, do que nos preocupa, para a gente contar o contexto da nossa vida e a partir desse contexto a gente procurar mudanças. E todos nós precisamos mudar. Ninguém está pronto. Ninguém tem o direito de dizer, não mexam comigo porque eu já estou prontinho, já não tenho mais nenhum detalhe da minha vida que precisa ser modificado. Não, todos nós precisamos mudar. E às vezes a gente descobre que precisamos mudar ouvindo a história do outro. Por isso que é bom conversar, né? Você sabe que a filosofia nasceu assim? Numa praça onde as pessoas iam trocar mercadorias. É a famosa praça grega chamada Ágora. Ágora era o lugar onde as pessoas se encontravam para trocar as mercadorias. Tinha uma galinha, né? O outro devia ter um porco. Chegava e falava, eu te dou a galinha, você me dá o porco.
Mas junto dessa mercadoria existia uma troca de experiências. Trocavam-se as mercadorias, mas aí devia perguntar, depois que trocou a galinha pelo porco, fala: e aí, compadre, como é que estão as coisas, né? E aí a verdadeira troca acontecia. A filosofia nasceu assim, num contexto onde as pessoas trocavam experiências. Contava-se uma história, o outro ouvia, interferia, dava um palpite, e de repente a rodinha estava feita, e a vida era a matéria-prima a ser trocada. Ágora, a praça grega, nos inspira isso também. Não é para fazer fofoca não, viu? É para a gente trocar e partilhar a vida. Não falar da vida dos outros, mas falar da nossa vida. Tem gente que é especialista em falar do outro, né? Mas quando precisa falar uma palavra sobre si mesmo, não sabe. A gente desaprende. Mexer na história da gente, contar, ter liberdade de dizer quem somos. Isso é muito salutar. Isso é saudável demais. Isso nos ajuda muito no nosso processo. Ao escutar uma história que não é a nossa, a gente ter a oportunidade de refletir a nossa história. Isso vale a pena, minha gente. Eu acredito cada vez mais nisso. O ser humano que se reflete, ele faz a diferença no mundo. O ser humano que não tem medo de se pensar, não tem medo de se analisar, não tem medo de tocar nas suas questões, ele vai ser sempre um ser humano especial. E é o que a gente precisa ser. Você precisa fazer a diferença no seu mundo, você precisa fazer a diferença no seu espaço. Ao ser um homem e uma mulher de reflexão, ao ser afeito ao seu processo humano, ao não ter medo da sua história, dos seus conflitos, das suas mazelas, você acaba se construindo de maneira mais interessante. Começa a morrer aquele que não sabe se pensar, aquele que está com preguiça de tocar nas próprias questões. Aquele que não tem disposição de tocar o dedo na ferida. Porque de vez em quando a infecção só vai embora quando a gente tem coragem de tocar na ferida e saber o que é que está infeccionado ali. Muita gente morre antes da hora justamente porque não teve coragem de identificar as mazelas interiores. Não teve coragem de arrancar aquela casca que escondia a infecção. É assim? Afetivamente a gente morre antes do tempo. É lamentável a gente encontrar pessoas que aos 30 anos já morreram do ponto de vista afetivo. Por que morreram? Porque já não sabem mais amar. Já não sabem mais renovar o compromisso com a vida, já não sabem mais se encher de esperanças, já não sabem mais alimentar sonhos. E a gente morre antes da hora, quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de esperar, quando a gente deixa de alimentar dentro de nós o bom da vida. Quando a gente se transforma numa caixa de rancores, numa caixa de ódios, numa caixa de ressentimentos, ou de memórias ruins, de lembranças ruins que nós insistimos guardar dentro do coração. Quando a gente começa a se alimentar disso, a gente vai morrendo afetivamente. Ao contrário, a gente encontra gente que está lá com 60, 70, 80 anos, novinhos em folha do ponto de vista afetivo. São aquelas pessoas que são capazes de amar, que ainda alimentam sonhos, que não permitiram que o tempo passado, que o tempo ido, ficasse determinante no seu futuro, no seu presente. São as pessoas que se reconciliam com a vida todos os dias, que fazem essa triagem, que selecionam e que escolhem o melhor da vida. Assim como no meio de tanta coisa ruim que o noticiário nos apresenta, a gente descobre no meio daquele lixo todo uma ponta de esperança para a gente se segurar. Já que o mundo está tão ruim, já que o mundo está tão danificado pela atitude humana, então eu descubro que eu quero fazer essa diferença. E então você descobre que é possível fazer a diferença. Já que o mundo está cheio de notícias tristes, eu quero causar boas notícias para o mundo, ainda que elas não sejam televisionadas, ainda que elas não ganhem as manchetes, ainda que elas não ganhem as revistas, ainda que elas não ganhem
os noticiários. Construir notícias boas. Hoje é possível. Deve ser o nosso compromisso com a vida. Construir notícias que possam fazer bem ao coração e aos ouvidos das pessoas. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, de vez em quando, de querer retomar, de que são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus olhos. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você.
Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superar. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar isso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Padre Fábio, sofro muito, a minha dor está conseguindo me desanimar. Sobretudo porque minha vida está uma grande escuridão, em todos os sentidos. A minha vida financeira, familiar, pessoal e principalmente sentimental. Nada tem dado certo. Eu tenho tentado andar, mas há mais de 2 anos que isso se repete e repete. E eu já não tenho mais forças, eu me sinto triste, inferior. Não consigo evitar. Preciso de uma palavra de luz, preciso de direção. Minha filha, eu achei interessante porque você citou alguns aspectos da vida, né? Financeiro, familiar, pessoal e principalmente sentimental. Já viu essas salas em que a gente tem vários interruptores? Porque são muitas as luzes que estão ali. Sobretudo quando você tem um ambiente grande, né? Você tem vários focos de iluminação. E você tem razão quando você diz que principalmente o sentimental. Porque na verdade, quando nós estamos vivendo um apagão sentimental, a gente não consegue acender as outras realidades. Por quê? Por mais que um ser humano seja racional, por mais que ele tenha essa busca, né, de viver um processo racional, de ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, a razão prevalecendo muitas vezes, né, o sentimento ele é muito forte. O impulso do sentimento sobre a vida humana é muito forte.
É claro que existem pessoas mais duras. Mesmo assim eu duvido muito, né? Porque em última instância, eu acredito que o impulso que nós temos mais determinante nas nossas escolhas é o nosso sentimento. A gama de todas as nossas emoções, né? E se este interruptor não está funcionando, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para as outras realidades. Pode observar. Nós podemos ter um bom emprego, ter uma boa situação familiar, podemos ter uma boa estrutura financeira, mas se os nossos afetos estão desordenados, se a gente está vivendo um processo de traição, de abandono, de solidão, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de perceber as outras realidades da nossa vida. A gente acaba prejudicando também a relação de trabalho. Outro dia a gente estava até conversando isso, eu com um amigo meu, estava falando para ele, olha, cuidado para que os seus afetos, a sua vida sentimental, amorosa, afetiva, não venha prejudicar o restante da sua vida, porque quando você começa a eleger a sua vida sentimental como mais importante de tudo, você começa sendo ingrato com o seu processo nas outras instâncias. Então, o grande risco, quando nós damos a atenção demais àquele interruptor dos afetos, é que a gente pode perder a referência do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, no que diz respeito às outras realidades. Volto a dizer, é bem provável que os nossos afetos, os nossos sentimentos, queiram prevalecer sobre tudo. E que essa vida sentimental, afetiva, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento homem e mulher, quando o seu casamento não está bem, o seu namoro não está bem, ou você está apaixonado, foi rejeitado, quando isso dá errado, cuidado para que você não jogue todo mundo fora, né? Todas as outras estruturas da sua vida. Então, onde é que está a sabedoria? A gente precisa descobrir. Então, digamos que a minha vida afetiva não está muito bem. Não estou muito equilibrado, não estou me relacionando bem com as pessoas, com aquela pessoa de maneira especial, né? Que aqui é o que me parece. Comece a olhar para as outras realidades, e já que existe um apagão nessa vida sentimental, comece a permitir que a luz do trabalho brilhe um pouco mais, comece a permitir que o brilho da família brilhe um pouco mais. É interessante, por exemplo, às vezes a pessoa está vivendo aquela dificuldade de relacionamento, aí ela se tranca no quarto. Então tem que tomar um cuidado para que você não aumente o apagão. Então, se deu errado alguma coisa no seu namoro, na sua vida sentimental, abra um pouco as portas para que as outras luzes venham iluminar um pouco aquilo que está apagado. É você fazer o equilíbrio. Ah, mas é difícil demais, padre. Eu sei, ninguém disse que seria fácil. Mas se você começa a fazer o seu esforço e dá os seus passos, aos poucos as luzes dos outros cômodos vão acendendo aquele que está parecendo escuro demais. É uma questão de escolha, minha gente. Se você está vivendo uma desilusão amorosa e você começa a intensificar demais essa desilusão, e você começa só a pensar nisso, daqui a pouco o seu trabalho será prejudicado, a sua vida familiar será prejudicada, e consequentemente isso vai fazendo cair uma série de outras coisas. Você vai desestabilizando a sua vida. É por isso que a vida amorosa, ela é muito determinante na vida das pessoas. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para que essas desilusões não venham provocar outros desastres. E aí tudo depende do investimento que a gente faz, né? Eu particularmente fico muito preocupado quando eu encontro alguém que faz do seu relacionamento afetivo amoroso a base principal, né? Então está namorando e aquele namorado é o centro do mundo. E se ele vai embora? E se ele morre amanhã? Então, claro, é sempre difícil você
equalizar o tanto que você está investindo naquele relacionamento. Mas faça outros investimentos também. O grande problema é que às vezes as pessoas fazem um investimento único. Começou a namorar aquele rapaz, ela esqueceu dos amigos que tinha, ela esqueceu da família que tinha, ela esqueceu da faculdade que fazia. Comece a dividir um pouco melhor este investimento que você faz. Comece a doar-se um pouco mais em outras situações, porque se aquilo não dá certo, você tem outras realidades que vão lhe amparar. Mas eu achei interessante porque ela está vivendo um pouco um conflito que tem sido muito comum nos dias de hoje. Ela fala: padre, o que tem me feito sofrer é o meu questionamento sobre a vida. Eu me vejo, me amo, me importo com o que pensam de mim, mas de forma positiva. As críticas eu uso para melhorar, os elogios enchem meu ego, tudo bem. Aliás, eu era assim. Até que comecei a me questionar o porquê de me sentir satisfeita com essas coisas. Afinal, só tem importância para mim, e ao concluir que todos nós somos sozinhos. No fundo, somos sozinhos. Chegar a essa conclusão me desesperou. Retirou até mesmo o sentido do que eu tinha para este reconhecimento que o outro me dava. Eu me sinto só. E como se só eu me preocupasse comigo. Quando me falam, sinto acolhida, mas quando penso que o que as outras pessoas falam são palavras jogadas fora, eu vejo o quanto só eu tenho importância para mim. Minha solidão se aprofunda e eu me pergunto: então, para que viver? Para que estudar, trabalhar, procriar, se isso só tem sentido para mim? Quero voltar a ser eu mesma, porque eu sempre amei ser quem eu sou e hoje tenho sentido muita dificuldade de viver esse sentimento. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Essa perda do sentido da vida. Primeiro que ela fala uma coisa que é muito verdadeira. No fundo, nós somos sós. Ninguém pode nos livrar dessa solidão. Aliás, esse livro que eu vou lançar agora, se Deus quiser, em junho, chama-se Orfandades, O Destino das Ausências. É um livro de contos em que eu, a partir de personagens e de histórias, eu trato, dessas orfandades que são naturais desta insuficiência da condição humana, que é, no fundo, eu acabo tendo que experimentar as minhas questões mais fundamentais sozinho. É claro, o outro do meu lado me ajuda, mas em última instância, sou eu e minhas misérias, O outro não consegue acessar tudo que eu sou, como eu gosto sempre de dizer, porque eu sou um totalmente outro. O outro é um totalmente outro. Por mais que eu esteja ao lado daquela pessoa, eu não tenho como acessar a totalidade dela. E essa incapacidade de ser acessado na nossa totalidade gera uma solidão, uma sensação de ser só. Porque é aquele momento em que você não tem palavras para definir o que você sente. Essa é a solidão. É aquele sentimento que nem você entende. É aquela mágoa que nem você compreende porque tem. É neste lugar de solidão que moram todos esses sentimentos que são muitas vezes difíceis de serem entendidos. Agora, é interessante que a sociedade moderna tem acentuado muito essa sensação de solidão, pelas características que são próprias dos dias de hoje, A dificuldade dos vínculos, como nós já falamos em outros momentos também, a facilidade com que as pessoas se desprezam, com que elas se trocam, a falta de fidelidade, a falta de confiança, muitas vezes a falta de verdade na relação. Isso aprofunda muitas vezes essa solidão. Faz com que a gente se sinta cada vez mais solitários. E volto a dizer, não é essa solidão de você não ter alguém ao lado. Não, estou falando daquela que você experimenta de maneira inevitável, mesmo que você esteja rodeado de pessoas. Até na abertura do livro, eu estou escrevendo um texto para colocar lá,
Eu estava pensando nisso ontem, estava escrevendo lá. Não há cuidado humano que possa nos socorrer desta sensação de solidão. Eu acho que é a solidão que nós vamos experimentar na hora da morte, né? Que é quando você, mesmo que você tenha um médico segurando na sua mão, mesmo que você tenha um amigo, uma mãe, você vai só. E eu não estou negando aqui a dimensão espiritual, não. Eu estou falando da matéria. É deste corpo que tem fim. Deste corpo que padece solitário, né? Aí a fé nos ajuda a entender que essa experiência será vivida na presença de Deus e que Ele nos dá o suporte, o conforto, né? A força para ultrapassar essa fronteira. Tudo bem, a fé nos ensina isso. Agora, antropologicamente, nós vamos enfrentar isso de maneira muito dura. Agora, como é que eu posso fazer para que essa orfandade, essa solidão, não venha retirar as minhas esperanças? Como aqui, né? Essa menina já teve muita facilidade de ser quem ela era, muito elogiada por todo mundo, certamente uma pessoa muito querida, mas de repente ela mergulhou nessa solidão e ela descobriu de que nada valeria, não adianta o outro me reconhecer se eu não me reconheço. Não adianta o outro me querer bem se eu não me quero, se eu não me acolho. E aí, minha gente, nós entramos nessa questão que nós já tocamos tantas vezes, mas que ela é sempre atual, ela é sempre necessária de ser dita. O ser humano que não se acolhe, o ser humano que não se conhece, que não está disposto a viver esse dilema de ser quem é, não vai alcançar. Não vai conseguir viver essa realização humana. Ele vai se perder, porque o mundo de hoje tem dificultado cada vez mais esse autoconhecimento. Nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos superar cada vez mais esse conforto que o autodesconhecimento pode nos trazer. Porque a falta de conhecimento, a falta de autoconhecimento, né, a falta, ela pode gerar um conforto temporário. Eu não estou nem aí com os meus problemas, eu quero mais é viver minha vida, eu quero mais é tocar o meu dia a dia, deixa os problemas, outro dia eu resolvo. Pois é, mais cedo ou mais tarde a vida vai nos cobrar. Por isso que o autoconhecimento, e a gente começa aprendendo isso desde criança, quando a gente é bem orientado para esse processo, ele vai criar adultos mais dispostos e mais com uma imunidade um pouco melhor, né? Para dar conta dessa vida. Porque se você não toma cuidado, se você não se percebe, você corre o risco de arrastar todos os dilemas que deveriam ter sido resolvidos na adolescência para a juventude. E da juventude para a idade madura e depois para a velhice. E aí, porque você não resolveu aquele conflito na hora certa, você corre o risco de depois não ter condições de resolver. Porque estão todos acumulados. Superar essa superficialidade dia a dia. É inevitável. Olha, a nossa cultura, ela favorece a superficialidade. Os ambientes que nós frequentamos, muitas vezes, eles favorecem a superficialidade. Você vê pela altura da música, que impede que as pessoas conversem. O livro que muitas vezes nos chama a atenção. O livro que às vezes a gente quer ler, mas esse livro está tão chato, eu não estou entendendo muito. Por quê? Porque aquela leitura está te retirando da zona de conforto. Eu gosto muito de ler coisas que eu não entendo no primeiro momento. Porque eu saio da minha zona de conforto. Ler aquilo que eu já sei, que sentido tem isso?
Eu preciso o tempo todo sair da minha zona de conforto. E isso é existencial. Se eu quiser dar conta de mim, se eu quiser lidar melhor comigo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E como é que eu saio da minha zona de conforto? Na minha convivência, no meu encontro com os outros, com os que são diferentes de mim. E até mesmo com os que são meus amigos e que são parecidos comigo, também posso sair da zona de conforto, desde que eu permita que aquele relacionamento não seja superficial. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter uma postura superficial. O nosso desejo tem que ser alcançar sempre o mais profundo de nós mesmos. Eu preciso me motivar a querer ir mergulhando cada vez mais em águas mais profundas. É a proposta de João Paulo II naquele tempo, que ainda continua atual. A proposta de Jesus para nós é essa: vamos sair da margem, vamos aprofundar. O nosso processo de fé pode nos favorecer isso. Porque se a gente não aprofunda, minha gente, nós não saberemos entender essa solidão e não saberemos administrar. A superficialidade, ela não favorece a experiência da solidão. Isso é um fato comum. Eu não suporto ficar sozinho. Isso não pode. Eu não suporto parar de trabalhar. Eu não suporto ficar quieto. Que isso? Ah, mas eu sou assim. É aí que está a zona de conforto. A palavra eu sou assim, ela significa a zona de conforto. Mas quem disse que você tem que ficar assim a vida inteira? Quem disse que você, mesmo sendo um trabalhador ativo, sendo dinâmico, quem disse que você também não pode ser afeito a uma reflexão que vai te fazer parar? Você que não gosta de ler, quem disse que você vai morrer sem poder fazer aí, despertar em você o gosto pela leitura? Buscar a profundidade. Você que só escuta aquela música que... Não. Você tem condições de fazer a experiência da profundidade. Porque é ela que nos dá condições de lidar com as nossas questões mais fundamentais. E a gente não pode morrer sem resolver esses conflitos, viu? E eu quero sempre oferecer o programa de direção espiritual como uma oportunidade para a gente aprofundar essas questões humanas. Para a gente poder refletir a vida. E a partir da reflexão que fazemos, ultrapassar essa zona de conforto e chegar do lado de lá um pouco melhor do que quando estávamos aqui. Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.